Opa, e aí pessoal do terceiro A, B e C aqui da Escola Jardim América, que é o professor Marco de Língua Portuguesa, e a gente vai dar continuidade à nossa primeira aula do segundo bimestre, ainda falando de português e literatura, coisas que a gente já viu na nossa apostila do Aprender Sempre, e a gente vai dar agora uma aprofundada na questão notícia, que é um texto, um gênero de texto literário que a gente vai aprender e se aprofundar um pouquinho mais, tá? Tem uma proposta aqui em cima disso também e a gente vai ter as questões do nosso formulário também em cima dessa aula. Vamos lá? Bom, primeiro vamos saber o que é notícia, né? Notícia é um texto literário, portanto ele é escrito, ele é lido, então ele é literatura, e ele tem algumas características muito importantes que a gente tem que saber diferenciar dos demais textos, tá? De um romance, por exemplo, de uma poesia, de uma receita de bolo. Então, por exemplo, a notícia, ela está relacionada a um fato, tá? E um fato é um acontecimento, ok? Aí a gente vai ter que o fato é algo que acontece, aconteceu ou acontecerá. Portanto, o tempo verbal desse fato, ele indifere, tá bom? A gente pode falar de uma notícia que já aconteceu no passado, a gente pode falar ao vivo, por exemplo, uma notícia agora que está acontecendo nesse momento estou gravando a aula de português, e a gente pode falar que daqui a 3 dias essa aula vai estar disponível também no seu servidor aí no YouTube, por exemplo, tá? Então a gente tem esse tempo verbal muito flexível. Isso é muito importante saber que a notícia ela não se retrata num tempo específico, tá bom? Ela tem que ter uma relevância social. Mas o que é isso, relevância social? Vamos imaginar que, de repente, uma fofoca não é tão relevante, é só uma fofoca, né? Por exemplo, comentar que a gente lê muito em blog, em jornais, em revistas de fofoca, especificamente. Ah, fulano casou com ciclana, estão há tanto tempo aí, noivos e tal. Então isso é um detalhe, é uma coisa que não tem uma relevância social. É uma questão de realmente saber lá do seu ídolo, de buscar uma informação sobre ele. Mas uma relevância social é o quê? É um fato, é uma notícia que tem impacto no nosso meio, na nossa sociedade. Por isso, as notícias devem ter esse caminho para seguir, tá bom? Até porque as fake news que surgiram há pouco tempo, elas são totalmente o contrário. Elas não têm relevância social, elas distorcem fatos que às vezes não são verdade, tá bom? E a gente não pode ter a questão também de emitir opinião, tá? A gente vai falar de artigo de opinião num outro momento, porque não é agora, tá? Então a notícia ela tem que ser fria, ela não pode ter a minha interferência, tá bom? E para não ter interferência, a gente vai falar das pessoas, o pronome. Lembra? Eu, tu, ele, nós, vós, eles? Pois é. Toda notícia ela é feita na terceira pessoa, tá bom? E aí eu volto a dizer, a terceira pessoa eu sempre me refiro a ele, a ela, a eles, a elas. Eu nunca me coloco nessa informação, tá bom? Não intervir, não contar o fato ou a história. Eu não posso contar eu a história. Eu estou falando em nome de terceiro sempre, portanto, terceira pessoa. A pergunta que eu quero fazer para vocês é, ainda fazendo aquele gancho com o primeiro bimestre, a notícia, ela é denotativa ou conotativa? Vamos pensar um pouquinho? Uma notícia, um fato, um acontecimento, ele tem que ser real ou ele pode ser imaginário? E aí? Tempo. Denotação é o sentido real. Por exemplo, o pássaro voava pela cidade. Isso é real, o pássaro voava pela cidade. E a conotação é o sentido figurado, é o sentido imaginário. Então o carro voava pelas estradas da cidade, pelas ruas da cidade. Um carro não pode voar porque ele não tem asa. Então a palavra voar está sendo usada no sentido figurado. Então a pergunta que eu fiz, a notícia, ela tem que ser denotativa ou conotativa? Claro que denotativa, ela tem que ser baseada em fatos reais, ok? Isso é importante a gente saber. Agora, como é que a gente destrincha uma notícia? Porque a gente vai ter que saber como é que ela é montada para poder desmontá-la, não é? Então vamos para o passo a passo e saber o que cada pedaço dessa notícia representa num texto. Olha só, a estrutura da notícia é dividida em 3 grandes pedaços, tá bom? 3 grandes pedaços. O título, o lead e o corpo da notícia. A gente vai entender que o título ele pode aparecer como uma manchete, que foi o que a gente viu também na aula passada, as manchetes, tá bom? E aí ela deve ser grande, as letras devem ser maiúsculas, devem chamar a atenção, geralmente colocadas em negrito, tá bom? Só que logo abaixo dessa minha manchete eu posso ter um subtítulo.
Ou seja, uma pequena complementação daquela informação maior que chamou a atenção, certo? Então não esqueçam que o título é composto de título e subtítulo, também conhecido como manchete, tá? A lead, que é o quê? É a primeira parte, a introdução da minha notícia. Ela vai ter que conter algumas coisas que a gente vai entender daqui a pouquinho que são, ó. Ela vai ter que mostrar para mim quem participa da notícia, o que aconteceu, quando aconteceu e onde aconteceu. Então esses 4 elementos têm que estar nessa introdução, tá bom? E depois a gente tem o segundo parágrafo e o último parágrafo, porque senão não é uma notícia, vira um texto. A gente vai ter o quê? O corpo da notícia que vai apresentar para mim como aconteceu o fato, por que aconteceu o fato e quais são as consequências, quais são as justificativas para aquilo ter acontecido, tá certo? Então eu nunca emito opinião, eu nunca digo se aquilo foi certo ou se foi errado, eu simplesmente relato a notícia, a informação, tá bom? Vamos entender o que é cada um? Bora lá! Começando com quem? Quem é muito simples, eu quero saber quem é o personagem ou os personagens que compõem esta notícia, tá bom? O que? Eu quero saber o que aconteceu, o fato em si, né? O que é que aconteceu realmente, tá bom? Depois, o quando é a localização no tempo, gente. Quando eu falo de quando, eu quero saber a linha temporal. Ontem, hoje, às 4 horas da tarde, na semana que vem. Eu sempre vou definir um tempo nesse meu texto, um espaço linear de tempo, tá bom? Então isso é o quando, é a localização temporal. O onde. Onde geograficamente a gente está desenvolvendo aqueles assuntos, aqueles fatos, tá bom? Então, no terreno baldio, no bairro Jardim América, na cidade de Itacoaxetuba, na cidade de Valoskia, na Rússia, em algum lugar geograficamente falando, este evento aconteceu. Então eu preciso também definir aonde. Que seja no terreno baldio da Rua 4. É um lugar geograficamente definido, tá bom? Depois do onde, a gente vai para duas que são juntas porque elas se complementam. Olha só. Como e porquê. O porquê, o como é o desenvolvimento do fato passo a passo. Como aquilo aconteceu? Então, o menino caiu lá do prédio, lá no Rio de Janeiro, lamentável, né? A gente viu o Kevin, por exemplo, que se acidentou. Como aconteceu a queda? Ele se pendurou, ele perdeu o equilíbrio e ele caiu. Isso é o como, o desenrolar da situação. E a justificativa são as consequências e, obviamente, por que aquilo aconteceu. Então ele se pendurou e aí, como o vidro era liso, ele perdeu o equilíbrio e escorregou. Então a justificativa da queda foi ele ter escorregado e caído, tá certo? E as consequências, infelizmente, foi o falecimento do cantor, tá certo? Então olha só, nessa segunda parte a gente definiu todos os elementos necessários para esta notícia, por exemplo, tá bom? Então recapitulando, olha só, a manchete, que é o título, o lead e o corpo, sendo que no lead vai falar quem, o que, onde e quando. E o corpo da notícia, o como e o porquê. Fechou? Muito simples, gente. Aí a gente vai para uma proposta agora de atividade, olha só. A gente vai trabalhar em cima desse assunto aqui, ó. A Escola PEI do Jardim América vai realizar consulta para tutores. E aí a missão de vocês é escrever uma pequena notícia sobre isso. Só que a gente vai ter que saber como que a gente vai escrever uma notícia usando essa informação, né? Usando aquele primeiro roteiro, título, que é a manchete, o lead e o corpo, tá? O que eu preciso saber para poder escrever essa notícia? O que eu preciso pesquisar para saber? Com quem eu preciso me informar? Quem são as pessoas que vão orientar vocês, por exemplo, para poder saber disso? Só que eu falo assim, quem são as pessoas? Nem sempre são as pessoas. O que eu preciso me informar, ou com quem eu preciso me informar, pode ser, por exemplo, uma pesquisa, pode ser uma leitura na internet, pode ser uma leitura lá no centro de mídias e saber o que é essa tutoria para que eu possa ter informações e poder montar esse meu texto jornalístico, tá bom? Então é isso, vocês vão montar no caderno de vocês um texto informativo sobre o tema proposto que é, na verdade, a tutoria aqui na PEI do Jardim América, tá bom? Bem simples, bem rápido e a gente se vê na próxima aula. Falou, até mais, tchau, tchau, fui!